Antes da luz, antes do tempo, antes de qualquer forma ou matéria, uma única palavra foi pronunciada: Bereshit. A primeira palavra da Bíblia hebraica, escondida entre letras milenares, carrega o peso do universo, o nascimento da realidade, o eco da eternidade. O que significa esse início? Seria apenas um marcador de tempo? O início absoluto de tudo que existe? Hoje, no Cosmovisão, vamos além da tradução, mergulharemos na alma do primeiro versículo da Bíblia para decifrar o mistério de Bereshit. A palavra Bereshit é a primeira palavra da Bíblia hebraica, localizada em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E seu significado é fundamental não apenas para a compreensão do versículo inaugural da Torá, mas para toda a cosmovisão bíblica. Esse termo hebraico é geralmente traduzido como no princípio ou no começo, mas essa tradução simples esconde uma riqueza linguística e teológica muito mais profunda. A estrutura da palavra e suas implicações têm sido debatidas por séculos por rabinos, teólogos, linguistas, filósofos e tradutores. Etimologicamente, Bereshit é composta de duas partes: a preposição be, que significa em, e o substantivo reshit, que significa princípio, começo, primeiros momentos ou início de algo. A palavra reshit vem da raiz rosh, que significa cabeça, cume, principal, autoridade ou início. E a mesma palavra usada em expressões como cabeça do ano, Rosh Hashanah. No entanto, a forma reshit é um substantivo em estado construto, o que gramaticalmente implica que ele deveria estar ligado a outro substantivo, ou seja, início de algo. Esse fato gramatical gera uma questão: se reshit está em estado construto, ou seja, um genitivo, o que está sendo especificado? Como do que este é o princípio? Não há, na forma hebraica original, um substantivo explícito a que reshit se vincule. Isso levou muitos estudiosos, como os comentaristas medievais, Rashi, Rabino Shlomo Yitzhak e Ibn Ezra, a sugerirem que a tradução tradicional, no princípio Deus criou os céus e a terra, pode não ser a mais precisa gramaticalmente. Segundo essa leitura alternativa, a primeira frase da Bíblia não é uma oração completa e independente, mas uma cláusula temporal ou introdutória. E a ação principal começa no versículo 2. Assim, poderia ser traduzida como no princípio da criação de Deus dos céus e da terra, o que mudaria completamente o ritmo e até a teologia de toda a passagem. Contudo, essa leitura alternativa, embora linguisticamente defensável, é geralmente considerada secundária no campo da teologia cristã e da tradição maçorética, pois esvazia o caráter solene e absoluto da afirmação inicial. A tradição cristã, desde a Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, feita no século III a.C., verteu o termo como em arque, que literalmente significa no princípio, em latim, uma tradução que ecoa diretamente da abertura do Evangelho de João, né? Que é no princípio era o verbo, criando uma intertextualidade clara e poderosa com Gênesis. A Vulgata Latina segue o mesmo padrão, in principio crete Deus caeliton et terra. No contexto teológico, o uso de Bereshit carrega uma afirmação metafísica central. O tempo teve um início antes de haver tempo, espaço ou matéria. Deus já existia. Ou seja, Bereshit marca não apenas o começo de tudo o que foi criado, mas também o começo da história cósmica, física e humana. Essa concepção está em consonância com a ideia de criação ex nihilo, a partir do nada, comum na tradição judaico-cristã e incorporada na teologia sistemática cristã posterior. Ainda que a frase criação ex nihilo não apareça no texto de Gênesis 1:1 de forma explícita, o uso de Bereshit como ponto inicial absoluto implica para muitos teólogos que nada existia antes disso, exceto o próprio Deus eterno e incriado. Além disso, Bereshit tem um valor simbólico. Tudo que existe tem um princípio, exceto Deus. Assim, o início da Bíblia com essa palavra funciona como um marco conceitual que separa Criador e criação, introduzindo a doutrina da transcendência divina. Esse conceito é contrastante com mitologias antigas como a Babilônia, por exemplo, o Enuma Elish, onde os outros deuses surgem de outros elementos pré-existentes, como o caos primordial. Em Gênesis,
Não há luta cósmica, apenas a ação soberana de um único Deus que inicia todas as coisas. Bereshit, nesse contexto, é a declaração de uma ordem suprema sobre o caos. Um Deus que não apenas inicia, mas que dá sentido e estrutura ao universo. Na tradição rabínica, Bereshit é o objeto de interpretações místicas. O Zohar, o texto central da Kabbalah, interpreta a palavra como contendo mistérios escondidos do universo, afirmando que tudo que existe já está implicado no primeiro versículo, especialmente nessa primeira palavra. Há também quem divida Bereshit como um acróstico, ou veja nela alguma alusão velada ao Messias ou à Torá. Em termos de estrutura literária, o fato de a Bíblia começar com uma possível preposição é notável. E é como se dissesse em meio ao início, dando ao leitor a sensação de que ele está sendo introduzido a um processo contínuo, algo já em ação, um movimento que o envolve. Isso dá à palavra um caráter dinâmico e dramático que serve como porta de entrada para a revelação de Deus. Em suma, a palavra Bereshit é mais do que apenas um marcador temporal. Ela é um pilar linguístico e teológico que sustenta o peso do universo bíblico. Ela declara o início do tempo, a separação entre o Criador e a criação, a origem do cosmos e o propósito fundamental da realidade. Sua tradução, como no princípio, é funcional, mas sua profundidade vai além de qualquer equivalente direto em português. É a palavra que abre o maior dos livros e que aponta para o maior dos mistérios, a origem de tudo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por dedicar esse tempo e mergulhar comigo no verdadeiro significado de Bereshit. Essa palavra tão pequena, mas que carrega o peso do tempo, da criação e da existência, né? Aqui, no Cosmovisão, a ideia é justamente essa: pegar uma única palavra das Escrituras e destrinchar tudo que ela revela, conecta e transforma. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo profundo, contextualizado, com base no texto original, se inscreve no canal, aprende comigo junto, vamos aprender juntos, né? E dá o like aí se você curtiu, comenta, né? Porque isso ajuda muito o projeto a crescer, né? Então compartilhe esse vídeo com quem valoriza um estudo sério da Bíblia e comenta aqui embaixo se você já tinha parado para pensar na profundidade de uma palavra como essa, Bereshit. Então a gente se vê no próximo episódio do Cosmovisão, no próximo vídeo. Então, até mais!